Relação ao diagnóstico da tuberculose, é importante a gente considerar os dados epidemiológicos, histórico, anamnese e a avaliação clínica dos pacientes inicialmente. Mas vários outros métodos são aplicados para o diagnóstico, como, por exemplo, na necrópsia, são observados granulomas com centro necrosado e pus caseoso, que eu já mostrei para vocês aí em várias outras imagens previamente. A cultura é o método padrão ouro para o diagnóstico da tuberculose e é realizada a partir de amostras biológicas, como, por exemplo, leite, fragmentos de órgãos afetados e conteúdo também dos granulomas. A incubação dessa cultura deve ser feita por 90 dias, ou seja, é muito demorado. A gente precisa esperar 90 dias sem crescimento nenhum para considerar que essa cultura é negativa para a tuberculose. A observação do bacilo da bactéria, que se apresenta numa coloração vermelha no esfregaço corado com Ziehl-Neelsen, como a gente já mencionou, já seria suficiente para fechar o diagnóstico em bovinos, caprinos e bubalinos. Mas o ideal mesmo é usar técnicas moleculares para confirmar, como por exemplo a PCR, que tem custo acessível e o resultado também sai muito rápido, em cerca de 3 dias. E aí a gente não precisa esperar 90 dias da cultura para ter esse diagnóstico. Ainda sobre o diagnóstico, gente, como a tuberculose tem grande capacidade de propagação em rebanhos, é importante a realização de exames para identificar vários animais positivos ao mesmo tempo e também os portadores assintomáticos. Para isso, a gente usa um método de imunodiagnóstico, chamado de tuberculinização intradérmica ou diagnóstico alérgico cutâneo. Esse método se baseia na reação imunológica cutânea de hipersensibilidade tardia do tipo 4, que o animal desenvolve quando estimulado. E aí eu imagino que vocês tenham lembrado aí das aulas de imunologia, né? O teste de referência, utilizando essa técnica, apesar de ser antigo, ainda tem boa especificidade e sensibilidade. O antígeno utilizado nesse teste é a proteína tuberculina. Lembra que a gente falou lá na parte de história, lá atrás? Também chamada de PPD, que é obtida de caldos de cultura de Mycobacterium bovis e Mycobacterium avium. Antigamente, se pensava que a tuberculina tinha ação de cura e por isso ela foi aplicada em várias pessoas, reativava a doença e causou aí várias mortes. Depois ela passou a ser empregada só no diagnóstico mesmo e aí ela se mostra eficaz nessa finalidade até hoje. A aplicação da tuberculina no animal que nunca teve a doença não causa nada nele. No entanto, no animal doente, causa um aumento de volume no local da aplicação, devido a essa reação de hipersensibilidade, e o local também fica dolorido, pastoso, quente. E existem vários testes possíveis aí utilizando essa metodologia, que a gente vai falar a seguir. E como eu mencionei para vocês, existem várias técnicas que utilizam esse princípio de imunodiagnóstico, como por exemplo o teste da prega no caudal, o teste intradérmico cervical simples e intradérmico cervical comparativo. Esses três são os principais. Mas uma coisa interessante é que a pele da região cervical, ou seja, da região do pescoço do animal, é 20 vezes mais reativa do que da prega no caudal. Então, se a gente tiver que preferir um dos testes, é melhor que a gente faça o intradérmico cervical, principalmente o intradérmico cervical comparativo. E a gente só pode fazer esse tipo de diagnóstico em rebanho em bovinos e bubalinos com mais de 6 meses de idade. É a limitação aí da técnica. O teste da prega caudal, ele só é feito em rebanho de corte para triagem. Nesse caso, é usado PPD apenas bovino, não uso PPD aviário, na dose de 0,1 ml na base da cauda, na junção da pele pilosa e da pele glabra, ou seja, onde tem pelo e onde não tem pelo. Então, nessa linha da união é onde faz a aplicação. Após 72 horas, a gente vai fazer uma leitura por observação, ou seja, a gente vai observar se houve alteração nesse local de aplicação. Se houver aumento de volume, o animal está positivo para tuberculose. Então, ele é abatido ou então ele é retestado após 60 dias com outro teste. Nesse caso, se usa o teste cervical comparativo. E aí, se der negativo nessa contraprova, o animal pode ser reintroduzido no rebanho. Esse teste, ele falha muito em detectar infecções recentes,
de 6 a 8 semanas. E também pode ter outros casos de falso positivo e falso negativo. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de interpretar esse tipo de teste. Mostrando para vocês nessas fotos a aplicação do PPD bovino na prega caudal aí do animal e na segunda foto a interpretação desse exame de um animal positivo para tuberculose com aumento de volume nessa região onde fez a aplicação. Outro teste possível também é o teste intradérmico cervical simples. Esse teste é o que é utilizado na rotina e ele é feito com PPD bovino também, na dose de 0,1 ml. Só que aí a aplicação é na região cervical. E lembra que a gente acabou de falar que a pele dessa região cervical é 20 vezes mais reativa do que a pele da região da prega caudal. Então ela é preferida, tá? Essa aplicação é feita no terço médio do pescoço ou na região da espinha da escápula, lembrem aí da aula de anatomia. E também deve ser feita a tricotomia antes, tá, gente? A raspagem do pelo antes de fazer a aplicação. A pele deve ser medida com cultímetro antes e 72 horas depois da aplicação de PPD. Um aumento de volume de 2 a 3,9 milímetros, acompanhado de dor, macio e com necrose, ou então maior do que 4 milímetros, representam um resultado positivo para a tuberculose. Então, caso dê positivo, o animal deve ser abatido ou retestado após 60 dias com outro teste, nesse caso também cervical comparativo. Se esse segundo teste resultar negativo, o animal é então reintroduzido no rebanho. E esse teste também pode ter resultados falsos positivos, principalmente, né? E também resultados falsos negativos. Então, a gente precisa ter cuidado na hora da interpretação. Nessas fotos, mostrando para vocês esse teste intradérmico cervical simples, com aplicação única de PPD bovino na região do pescoço. Outra possibilidade para o diagnóstico em rebanho é o teste cervical comparativo, que é confirmatório e o melhor dos testes da tuberculose. Ele é feito com PPD bovino e PPD aviário simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, na dose de 0,1 ml de cada. A PPD aviária ela é aplicada mais cranialmente, enquanto a PPD bovina mais caudalmente, mas ambas na região cervical, distantes aí 20 centímetros. É imprescindível que a gente faça a tricotomia antes, além também da medição da pele, antes e 72 horas depois da aplicação. Um aumento de volume maior do que 4 milímetros dá o diagnóstico de positivo para tuberculose. A PPD aviária, nesses casos, é usada para tornar o teste mais fidedigno. E aí, quando o resultado é inconclusivo, o animal é retestado após 60 dias. Se ficar negativo, ele é reintroduzido no rebanho. E se for positivo, o animal é abatido. Nessas imagens mostrando para vocês esse teste cervical comparativo. Então tem dois locais de aplicação, porque na parte mais cranial aplicou o PPD aviário e no segundo o PPD bovino mesmo. E aí tendo aí o diagnóstico de positivo para tuberculose nesse bovino.